E aí eu começo com esse panorama mais global, e aí no slide seguinte, eu gostaria de abordar com vocês os principais canais de afetação ou de contaminação da economia brasileira com esse conflito. O primeiro canal é o canal financeiro, um segundo canal, o canal comercial, e o terceiro canal, o canal da confiança, né? Como funcionam esses canais? O primeiro canal, que é o canal financeiro, é um canal que afeta a economia brasileira por preços de ativos, principalmente. E o que acontece em momentos de conflito, momentos críticos, inclusive do ponto de vista global? A gente tem normalmente um movimento de fuga de capitais para a qualidade, como nós chamamos. Esse capital ele sai de ativos mais arriscados, ativos inclusive de países emergentes, e procuram segurança em ativos como títulos de governo de países avançados, como Estados Unidos, Europa, né, e outros países mais seguros. E isso tende a ter um impacto relevante nos ativos financeiros, especialmente de países emergentes. Então, afeta o câmbio, no sentido de uma depreciação importante, ativos financeiros, como bolsa, juros futuros, tendo, portanto, depois toda a contaminação para a economia real. No entanto, apesar desse conflito, a gente não está observando esse movimento de fuga para a qualidade. Até antes do conflito, nós já estávamos vendo um reposicionamento do portfólio global em favor dos países emergentes, né? Saindo de países avançados e indo para países emergentes, inclusive o Brasil, e já estávamos observando efeitos positivos para a Bolsa, para o câmbio, no sentido de uma apreciação importante, que inclusive foi uma surpresa para a maior parte aqui dos analistas, esse movimento de apreciação da taxa de câmbio já no início do ano. Com o conflito, o que nós vimos? Esse movimento mais benéfico continuando. E por quê? Porque a gente observou uma saída de emergentes tidos como mais arriscados e relacionados ao próprio conflito, como a Rússia e países próximos, e alocação em países emergentes que não estão diretamente ligados ao conflito ou até podem se beneficiar do conflito, como os países exportadores de commodities. E o Brasil é um deles, né? Então, isso está aqui, inclusive, nos beneficiando, como eu vou mostrar mais à frente, mas especialmente em termos da taxa de câmbio. Quando a gente olha o canal do comércio, aqui eu diria que para a economia brasileira a gente tem tanto efeitos positivos quanto efeitos negativos. Efeitos positivos advêm justamente do fato de sermos exportadores de commodities. Então, isso nos beneficia porque essas commodities que estão aí no bojo, né, muito afetadas pela questão do conflito, são commodities que nós produzimos e nós exportamos, então nós temos os efeitos positivos disso para a atividade econômica, principalmente aqui pelos nossos modelos mais gerais, pelos termos de troca, que são a relação entre preço dos produtos que exportamos em relação ao preço dos produtos que importamos. Mas, por outro lado, temos efeitos negativos via crescimento da economia mundial. O conflito impacta negativamente o PIB mundial, e ao impactar o PIB mundial, afeta o comércio de outros bens e serviços e também nos impacta. Então, nós temos um vetor positivo e um vetor negativo. Pelos nossos modelos, né, a questão dos termos de troca, preço dos produtos que exportamos em relação ao que importamos, ele leva um pouco mais de tempo para afetar a atividade econômica local, enquanto o crescimento mundial ele tem um efeito um pouco mais rápido. Então, esse é um vetor de cautela, especialmente quando a gente olha as projeções de curto prazo, especialmente de 2022, para a economia brasileira. E, por fim, um outro canal aqui de contaminação aqui da economia brasileira é o canal da confiança. E isso afeta, né, a atividade econômica como? A partir do momento que os agentes econômicos, vendo, seja a questão do conflito, mais potencial extensão, ou mesmo uma escalada, podendo levar a um cenário um pouco mais complicado, a gente vê o efeito aqui limitando decisões de consumo e investimento. Então, esse é um canal de afetação. E o outro canal, especificamente no Brasil, tem a ver com as contas públicas, porque diante do conflito,
a gente já observa várias medidas vindas do governo para tentar amenizar alguns desses impactos que têm efeito nas nossas contas públicas. E como a gente já vem de um momento muito crítico por causa da pandemia, que elevou de maneira expressiva o nosso endividamento, e a gente segue aqui lutando para colocar o resultado primário em território positivo, o que em condições normais aqui de temperatura e pressão ainda vai levar um tempo. Então, qualquer movimento mais agressivo que possa impactar a evolução das nossas contas públicas também afeta a percepção de risco dos agentes, limitando decisões de consumo e investimento. Então, isso também pode ter um impacto negativo para a atividade econômica local. Então, como vocês podem ver, por esses 3 canais, nós temos aqui alguns efeitos positivos e efeitos negativos. Mas acho que o grande ponto é que, ao sermos exportadores de commodities, nós temos aí um amortecedor importante, né, para limitar os efeitos negativos do conflito para a economia brasileira, ainda que alguns efeitos colaterais mais complicados, menos favoráveis, ainda existirão.